Olá, galera, professora Mariana, e hoje vamos dar continuidade na nossa última aula. A gente falou sobre Sócrates, que vai inaugurar o período da filosofia socrática, um dos períodos da filosofia grega, e aí ele tem o seu principal discípulo, que vai ser Platão, né? A gente comentou sobre isso no último vídeo. Platão também viveu em Atenas. A data do seu nascimento não se sabe a certo, é entre 324 e 328 a.C., morre em 348 a.C. E aí, uma coisa muito importante para a gente saber é que ele foi discípulo de Sócrates. Platão, ele vai viver durante a Guerra do Peloponeso, e aí vai ter a tirania dos 30, retorno à democracia. Em história vocês podem ver isso muito melhor, só para dar uma situada, né, o momento histórico que ele viveu, né? E aí ele encontra em Sócrates, né, o seu grande mestre, o seu grande professor, acompanha Sócrates, né? Só que quando Sócrates é condenado à morte, ele quase pagou a fiança, se ofereceu para pagar. Sócrates não aceitou, né? Ele é condenado e aceita, morre, bebe veneno. E aí, quando ele morre, Platão vai se enojar da política, vai tomar nojo e vai querer se distanciar dela, né? Enfim, o Platão, depois da morte de Sócrates, ele viaja 12 anos estudando sobre várias coisas, enfim. E aí, quando ele retorna a Atenas, ele volta para Atenas, ele funda a chamada Academia de Platão. Até hoje as universidades, né, são chamadas de academia, é um nome que se usa, né, e é como se fosse a primeira faculdade ocidental, a primeira universidade, né, lugar onde se estudava várias coisas, enfim. E aí a filosofia para Platão, ela vai ter uma finalidade prática, moral. Então, assim, resolver o problema da vida, entender sobre a vida, ela não fica na abstração, né? A filosofia é algo que é concreto, ela acontece e ela nos ajuda a resolver os dilemas da vida, a resolver os problemas, a entender também sobre eles. O bem comum, Platão vai pontuar que o bem comum vai ser maior do que os interesses individuais. Então, é algo que a gente vê muito hoje em dia, inclusive na política, que muitas vezes a gente vota porque a gente pode ser beneficiada, porque um parente nosso pode conseguir um cargo pra gente dentro daquele governo, porque a gente pode ganhar alguma coisa em troca, muita gente vende o seu voto, e aí coloca o bem comum, né, que a gente deveria estar votando para a pessoa que vai melhor governar para todos, e coloca nossos interesses individuais acima disso. Então, para Platão isso está totalmente errado, você colocar os interesses individuais, você querer entrar para a política para tirar proveito de alguma coisa, não porque você quer o bem comum. Então ele vai discordar dos interesses individuais na política, o bem comum deve ser sempre maior. Ele vai ser crítico à democracia, como a gente falou, né? A democracia ateniense, as mulheres, os estrangeiros, os escravos não poderiam votar. E aí, para Platão, ele também vai ser crítico, né, aos sofistas. Para ele, quem tem mais dinheiro, quem tem mais poder. Então, não vai ser quem tem uma melhor ideia, quem tem mais boa vontade, não. Quem tem mais dinheiro vai ter mais poder, vai conseguir chegar lá, enfim. Então, a política ela não deveria ser conduzida por quem a maioria quer, e sim por quem sabe fazer. Porque nem sempre a maioria, ela pode acertar, ela também pode errar. Não quer dizer que a maioria porque são mais, vai dar certo. Então ele vai ser crítico a essa ideia de maioria. Para ele, quem tem que governar, quem sabe, quem tem o conhecimento, e não quem sabe falar bonito, quem sabe se portar, como os sofistas ensinavam, né? Ele vai ser muito crítico também dos sofistas nesse sentido. E aí, enfim, passando um pouco para a teoria de Platão, né? A gente vai ter o dualismo platônico,
ele vai fazer uma diferenciação entre dois mundos, o mundo sensível ou também o mundo material e o mundo inteligível ou também o mundo das ideias. A gente vive, né, no mundo sensível, no mundo material, só que esse mundo é uma cópia imperfeita. E cópia imperfeita da onde? Do mundo inteligível, do mundo das ideias. O mundo das ideias, aqui as coisas, as ideias, elas são perfeitas. E aqui no mundo sensível, no mundo que a gente vive, é apenas uma cópia. Esse mundo sensível que a gente vive está sujeito à mudança. A todo momento as coisas mudam, né? Então a gente está aí sujeito a mudanças, enfim, até mesmo a repensar, questionar, enfim, se a gente recebe um conhecimento, a gente vê que não é bem aquilo que a gente achava. E aí no mundo inteligível não. O mundo das ideias, as coisas são universais, absoluta e imutável, não muda. O mundo sensível, né? O Platão vai colocar que o sentido ele é falho. Então, assim, a gente tem os 5 sentidos, mas nem sempre esses 5 sentidos vão ser fiéis. Como assim? A gente pode muito bem sentir um cheiro de uma comida e quando abrir a panela ser outra. A gente pode confundir, a gente pode ver uma coisa, mas quando a gente aproxima o zoom da câmera era outra, ou até mesmo, né, a gente pode ter um problema de visão que torne a nossa visão falha. Então esses sentidos eles podem não ser reais, não é nem ser reais, eles são reais, mas eles podem nos enganar de alguma forma. E no mundo inteligível não, seria um mundo real, as coisas são assim, as coisas não são falhas. É um pouco complicado, né, entender, é meio complexo esse dualismo Platão de primeira, eu achei meio difícil, enfim. E aí assim, o mundo sensível seria como se fosse o nosso corpo, né? E a nossa alma, ela vem do mundo inteligível. E Platão ele vai colocar que todo mundo já esteve no mundo inteligível. A gente agora vive no sensível, no material. Mas a gente já esteve aqui. A nossa alma já esteve no mundo inteligível. Já viu como as coisas são perfeitas, são universais, absolutas, imutáveis, como o mundo é real. Só que a gente sofre um processo de amnésia ao entrar a nossa alma de volta no nosso corpo e a gente esquece tudo isso que a gente já viu, tudo isso que o mundo das ideias apresenta pra gente. Aí a gente entra no mundo material, que vai ser uma cópia, que vai estar sujeita a mudança, que pode ser falho, porque a gente vai estar muito ligado nos sentidos. Então, na teoria da reminiscência platônica, né, a teoria da reminiscência seria a gente retornar ao mundo inteligível. A gente veio para esse mundo inteligível, a gente já esteve nele, a gente vem para o mundo sensível, a nossa alma sai do inteligível, sofre uma amnésia, esquece de tudo, entra no nosso corpo, no mundo sensível, e a partir do momento que a gente vai relembrando isso, a gente vai voltando a esse mundo, né? Retorna ao mundo inteligível, a gente vem nessa teoria da reminiscência. Não sei se ficou muito claro, mas enfim, qualquer coisa pode colocar dúvida no comentário que eu respondo. Platão também vai ser muito conhecida pela alegoria da caverna. Então a alegoria da caverna vai também dar uma luzinha a essa teoria, a esse dualismo platônico. Vamos lá, imagine que aqui, que em uma caverna, algumas pessoas estejam presas, acorrentadas, e a única coisa que elas têm na frente delas é uma parede que produz sombra. E aí atrás delas tem uma fogueira que faz com que essa sombra aconteça. Se passa um pássaro lá fora, ela vai ver a sombra do pássaro. Se uma árvore chacoalha, ela vai ver a sombra da árvore. Se passa um animal, ela vai ver a sombra. E aí, não necessariamente ela está vendo aquilo ali real. Ela está vendo apenas uma projeção, certo? A partir do momento em que alguém consegue se desamarrar daquelas cordas, né? Tá presa ali, algemado, se desamarra, sai e chega fora da caverna, observa que o pássaro ele tem uma cor, ele canta, ele tem um tipo de pena, que a árvore, além de chacoalhar, ela tem frutos
que, enfim, dá para você se alimentar, que é muito gostoso, que tem flor que tem um cheiro, que o animal ele tem um tamanho maior até do que está na sombra, ou menor, dependendo, né, de como for a sombra. E aí você começa a observar como as coisas são e não como elas aparecem, entende? E aí você, quando vai para esse mundo onde você consegue observar as coisas, você volta para tentar buscar os outros. E aí nesse processo de voltar, pode ter gente que queira ficar ali, porque a sombra é ok, eu tô bem aqui só observando a sombra, eu não quero ver o mundo real. A pessoa se conforma com aquilo ali e aceita. E aí quem sai da caverna não se conforma em apenas ver a sombra. Se você já viu o mundo como é bonito, como tem cores, como tem sabores, cheiros, enfim, como você pode pegar, você não vai querer ficar apenas olhando um painel, né, uma parede com sombra. Então, é como se fosse assim, o mundo sensível é a caverna em que a gente vê a cópia. O mundo inteligível é quando a gente sai dessa caverna e tem o contato com aquilo. E aí, só para finalizar, né, Platão também é muito conhecido pelo amor platônico, né? Todo mundo já teve ou tem um amor platônico por alguém que parece que é impossível, né, de se atingir, um cantor famoso, um ator, enfim, um personagem de uma série, de um filme. E esse amor é um amor muito idealizado, ele vai estar no mundo das ideias, porque ele vai ser algo perfeito. Você imagina que aquela pessoa é maravilhosa, você imagina que aquela pessoa vai suprir todas as suas necessidades, enfim, emocionais, e aí esse amor, ele não vai te decepcionar, porque como ele é idealizado e ele não acontece de fato, ele fica na sua imaginação e ele é perfeito. E aí vai ter gente que vai falar, né, que é o amor ideal, o amor que você não tem decepção, porque a partir do momento que esse amor platônico ele vira real, você vai sair do mundo das ideias para ir para o mundo real. E aí nem sempre vai ser como você idealizou, imaginou, enfim. Vai ter gente que vai falar que o amor platônico é o melhor porque é idealizado. Mas enfim, para além dessa discussão, só para a gente finalizar aqui a aula, né? E é isso. Próxima aula a gente vai falar sobre Aristóteles, que vai ser discípulo de Platão. E quem gostou pode deixar seu like, se inscrever, compartilhar com os amigos. Tchau!